E aí pessoal, beleza? No vídeo anterior falamos da consumação prevista no artigo 14. Hoje iremos falar sobre a tentativa, ainda continuando no artigo 14 do Código Penal. Tentativa, inciso 2º. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A tentativa é a não consumação de um crime. O agente percorreu parte do inter criminis, ou seja, houve a cogitação, a preparação, porém, na hora da execução, alguma coisa alheia à vontade daquele agente o impediu de executar o crime. Elementos da tentativa. São elementos da tentativa: o início da execução, a não consumação e a interferência de circunstâncias alheia à vontade do agente. Infrações penais que não admitem tentativa. Atenção! Nem todos os tipos penais admitem tentativa. São eles: os crimes culposos. É lógico que se você não tinha a intenção de cometer determinado delito, não há como admitir uma tentativa de se cometer o que você não queria cometer. A tentativa também não é admitida nas contravenções penais. É o que diz o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Vejamos, artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. A tentativa não é punida. Também não há tentativa nos crimes omissivos ou de mera conduta. Bem lógico, né? Pois é estranho dizer que alguém tentou, por exemplo, não prestar socorro. Os crimes habituais também não admitem a tentativa. Neste caso, ou há a habitualidade e o delito se consuma, ou não há e inexiste o crime. Por exemplo, a casa de prostituição, prevista no artigo 229, o exercício ilegal da medicina, previsto no artigo 282, o curandeirismo, previsto no artigo 284, e a associação criminosa, prevista no artigo 288. Veja que há uma habitualidade nesses crimes. Também não haverá tentativa nos crimes que a lei só pune se ocorrer o resultado. Por exemplo, no crime de induzimento ou instigação ao suicídio. Se você induz alguém ao suicídio e o fato não ocorreu, não haverá tentativa sem o resultado. Mas pode haver a tentativa do suicídio, que é diferente da tentativa de instigação ao suicídio. Cuidado com isso. Na instigação, o crime só se consuma se o suicida se suicidar ou tentar o suicídio. Se você fala para alguém se matar e a pessoa não faz nada, não se pode dizer que houve a tentativa de auxílio ao suicídio. Vejamos o que diz o artigo 122 do Código Penal. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena: reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consumar, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Ainda não admite a tentativa os crimes em que a lei pune a tentativa como delito consumado. Por exemplo, o artigo 352. Evadir-se ou tentar. Veja só que o tentar já na tentativa já é a tipicidade do crime, né? Então, evadir-se ou tentar evadir-se, o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Tentativa nos crimes qualificados pelo resultado. Em se tratando de crime qualificado pelo resultado, em que houver dolo no antecedente e dolo no consequente, será possível a tentativa, pois o resultado agravador também era almejado. Para quem não lembra, o crime qualificado pelo resultado é aquele que o agente pratica todos os elementos do tipo penal e ainda lhe acrescenta um resultado agravador. Embora a primeira conduta já fosse suficiente para caracterizar a consumação do crime praticado. É o chamado dolo no antecedente e dolo no consequente. O agente tem a intenção de praticar todas as condutas tidas como incriminadoras, ou seja, ao desejo de se praticar o tipo penal. Por exemplo, você dá um soco em alguém, ou seja, você causou lesão corporal em alguém. E depois, achando pouco, resolveu matar o infeliz. O crime que antecedeu o homicídio
foi a lesão corporal causada pelo soco. E você teve a intenção de socar a vítima, é claro. Sendo assim, houve dolo no crime antecedente. Da mesma forma, houve dolo no crime que veio na sequência. Então, houve um dolo no antecedente e um dolo no consequente. Isso caracteriza um crime com resultado agravador, pois a intenção inicial era apenas deferir um soco em um desafeto. No entanto, aquele crime inicial foi agravado, pois o desfecho foi a morte do desafeto. Observe que, nesse caso, o agente inicialmente não tinha a intenção de matar a vítima, apenas lesioná-la. Todavia, após a agressão, surgiu-lhe o animus necandi, que é a intenção de matá-la. Se o agente, desde o início da ação, tivesse apenas a intenção de matar a vítima, estaríamos diante de apenas uma vontade, de um dolo, que seria a de matar a vítima, e assim não haveria o resultado agravador. Como no exemplo, o homicídio não foi a primeira intenção do agressor, pois, como vimos, iniciou-se apenas pela vontade de lesionar a vítima com um soco, com o dito dolo no antecedente. E após o soco, veio a vontade de matar, que foi o dolo no consequente. Como resultado disso, ao invés de se imputar ao agressor o homicídio simples, caso tivesse uma única intenção, cuja pena é de reclusão de 6 a 20 anos, poderia ser-lhe imputado o homicídio qualificado por motivo fútil, com duas intenções, cuja pena seria de reclusão de 12 a 30 anos. Nesse caso, se o resultado agravador foi pretendido e não se produziu por circunstâncias alheias à sua vontade, responderá o autor por tentativa de lesão corporal qualificada. Tentativa e crime préter-doloso. Já nos crimes préter-dolosos, a tentativa é impossível, já que o resultado agravador não era desejado e não se pode tentar produzir um evento que não era querido. Para quem não lembra, crime préter-doloso é o seguinte: é aquele que tem o dolo no antecedente e culpa no consequente. Ou seja, o agente tem a intenção de praticar o delito, no entanto, o resultado agravador não era desejado. Por exemplo, você entra em luta corporal com o Zé, que terminou com um golpe de faca no pescoço dele. Zé foi levado ao hospital gravemente ferido. Houve tratamento médico e o Zé recebeu alta. No entanto, uma semana depois, seu quadro de saúde se agravou, vindo o Zé a falecer em decorrência das lesões sofridas. Isso é exemplo de um caso de lesão corporal seguida de morte. Veja que não haveria a tentativa no caso da morte, pois não era o resultado desejado. Ou seja, só haveria a possibilidade da tentativa se houvesse o dolo tanto no antecedente como no consequente. E no caso do crime de latrocínio? Para isso tem uma súmula, a súmula 660 do STF. O latrocínio não é necessariamente um crime préter-doloso, já que a morte pode resultar de dolo. O ladrão, depois de roubar, atira para matar, havendo nesse caso dolo tanto no antecedente como no consequente. Quando a morte for acidental, culposa, porém, o latrocínio será préter-doloso, caso em que a tentativa não será possível. Observação: havendo subtração patrimonial tentada e morte consumada, teremos latrocínio consumado. Pena de tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Punição da tentativa. A tentativa deve ser punida de forma mais branda que o crime consumado, porque logicamente produziu o mal menor. Critérios para redução da pena de tentativa. A pena do crime tentado será a do consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Embora não haja distinção quanto à pena abstratamente combinada no tipo, o juiz deve levar em consideração a espécie de tentativa no momento de dosar a pena, pois quanto mais próxima da consumação, menor será a redução, mais próxima de 1/3, e vice-versa. Assim, na tentativa branca, em que a vítima não é atingida nem vem a sofrer ferimentos, a redução será sempre maior do que naquele em que a vítima sofre ferimentos graves. É isso aí, pessoal, por hoje é só. Até a próxima e não esqueça de se inscrever para não perder o próximo vídeo. Valeu, tchau!